Hoje vamos falar no Rádio Opinião, fazer uma análise de economia, né? Nosso sempre convidado, nosso companheiro aqui, claro, economista Wagner Matos, né? Toda segunda e quinta com análise de economia. Hoje no Rádio Opinião, fazendo uma análise um pouco mais aprofundada, não é isso? Wagner Matos, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Muito bom dia, Adalberto, Marcos Vinícius e os nossos amigos da Rádio Universidade. Satisfação estar aqui novamente. Satisfação nossa, Wagner. A gente havia combinado, né, de falar aqui, entre outras coisas, né, sobre o potencial de exportação do gado vivo, né, aqui pelo Maranhão. Esse segmento, né, do setor agropecuário merece toda a atenção, com certeza, exploração de gado vivo no mercado internacional, né? Saber o que isso significa, né? O que é isso que estamos vivendo. Antes, né, rapidinho, os últimos acontecimentos, a gente atropelado, né? No caso aí, a primeira reunião do Copom, né, com a liderança de Galípolo, né, o presidente do Banco Central, a primeira reunião dele, e teve um aumento, né? Um aumento aí na taxa Selic, taxa de juros de 1 ponto, né? Isso aí mantendo a mesma digamos, a mesma metodologia, né? E com uma expectativa não são turbulências, mas são incertezas, né? É como se diz, né? Nessa análise, né, do setor de economia em relação a esse ano, né, de 2025 aqui no Brasil. Enfim, eu queria que você fizesse um comentário justamente sobre isso e também sobre a posse de Trump, né? A última vez que você esteve aqui para conversar com a gente já havia falado dessa questão, das questões relacionadas a Donald Trump assumindo o poder e esses impactos na economia mundial. Enfim, esse ambiente, né, primeiro do Brasil agora com esse aumento, né, de 1% na taxa Selic e também a questão Trump no mundo da economia. Bom, Adalberto, a gente teve mesmo essa definição pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central em elevar a taxa de juros em 1%. A gente vai ficar agora com uma taxa anual de 13,25%, no intuito de controlar o consumo e a inflação. A gente sabe que deu uma acelerada muito forte aí nesses últimos meses, principalmente na parte de alimentação e bebidas, esse grupo que é tão importante aí para a população, principalmente aqueles que têm renda de 1 a 2 salário mínimo, que tem uma influência muito grande, e se você tem o seu poder de compra afetado pela inflação, é muito difícil para esses trabalhadores que ganham esse teto do salário mínimo fazer uma manobra. E uma das maneiras, tecnicamente, que o Banco Central tem, através do Copom, é a elevação da taxa de juros. E aí, agora, a gente tem que ter uma expectativa para que essa situação melhore, mas tem que ter um cuidado muito grande, principalmente pelo governo federal, em estar controlando suas despesas, e simplesmente aumentar a taxa de juros e não tiver um controle da despesa, não vai acontecer isso. A gente teve aí a arrecadação recorde que foi divulgada aí, é histórica, e isso também não conseguiu fazer que a situação do cenário econômico melhorasse. Então, a gente tem que estar tomando esse cuidado, porque a população está sendo afetada no seu poder de compra, e isso reflete aí no seu consumo e no dia a dia. Já no caso do Trump, vai fazer aí uma semana que ele está botando essas medidas. Até agora, a gente não viu aí nenhum impacto forte nas tarifas comerciais, como ele ameaçou, né, de estar elevando aí de todo mundo. Então, vamos dizer, a gente tem que ver realmente a negociação que vai ter entre os governos. E aí ver se realmente ele está alinhado aí de estar fazendo esse tipo de arrecadação para que ele estimule a economia dele. O foco dele agora é estar eliminando os imigrantes ilegais
e a gente já sabe que está aparecendo muitos postos de trabalhos onde essa população imigrante ocupava. Então, isso aí pode também elevar um pouco o valor da mão de obra que era pago, né, a hora da mão de obra que era pago lá nos Estados Unidos. E aí a gente sabe que não tem, muitos trabalhos não eram somente executados por essa população imigrante, que não precisava de uma mão de obra tão especializada. Então a gente tem que aguardar Sim. isso vai ter um reflexo na economia. O Banco Central de lá, o Federal Reserve, manteve o nível da taxa de juros, então a gente acredita aí que nas próximas reuniões a gente possa ter mudança. E caso tenha uma redução, a gente pode ter aí uma melhora também aqui no cenário brasileiro, uma vinda de capital, porque a gente paga aí o segunda maior taxa de juros, e isso atrai o capital estrangeiro. Ok. Trazendo aqui também, Wagner, que a gente é levado aqui a falar também sobre a questão do aumento, estou querendo pegar aqui a informação, do combustível, né? O combustível vai ficar mais caro agora no mês de fevereiro, né? Aqui a gasolina, né? A gasolina vai ficar mais cara também aí por conta do ICMS, né? E da Petrobras. Quer dizer, são duas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. É um aumento, né, no preço, e também o ICMS, que vai entrar esse reajuste do ICMS. Enfim, isso aí deve ter, com certeza, um impacto, uma pressão, digamos assim, justamente logo no começo do ano, o custo, né, o custo para as famílias, né? Por conta do combustível, né? Exatamente, Adalberto. A gente teve aí essa notícia que é triste, principalmente que a gente já está sufocado com essa parte aí da inflação. Lembrando que aqui em São Luís a gente teve a maior inflação do país, ficou em torno de 6,5%, para ser mais exato, 6,51%. É um nível elevado. Em 2024, a gente viu aí que a gente se destacou. E essa parte do transporte, principalmente aqui na capital de São Luís, a gente tem aí um problema muito grande, que todo tipo de mercadoria que chega aqui em São Luís, a gente paga um frete muito caro, porque a maioria dos caminhões que fazem o transporte rodoviário não tem um frete de retorno. Então, por isso que a gente paga esse frete mais caro. E isso acaba refletindo nos preços. E aí, agora, com esse aumento do ICMS no combustível, não só da gasolina, mas também como no diesel, a gente com certeza vai ter um frete mais caro. E isso vai acabar refletindo nos preços dos produtos e serviços que a gente consome. Aí, mais uma vez, a gente tem aí uma possibilidade de registrar uma inflação mais alta do que o normal na média nacional. Então, a gente sabe que é uma medida que o governo está vendo, né, para tentar aliviar um pouco as contas, né, e honrar com os compromissos de políticas públicas, mas, mais uma vez, reflete muito forte no bolso do consumidor final. Wagner, a expectativa também, né, como essa reunião que teve e que determinou esse aumento de 1 ponto na Selic, né, e que ficou determinado também que as próximas reuniões, enfim, já é de expectativa também de aumento, já projeta, claro, vários desdobramentos, né, que podem vir justamente dessas incertezas e desses aumentos, do aumento desses custos, né, para as famílias. O que a gente pode projetar, né? Não tem nada positivo nesse ambiente, né? Enfim, a gente pode falar de uma maneira bem próxima aqui. Tem como a gente saber como a gente vai estar mais ou menos lá no meio do ano, no meio desse ano, enfim, com essas questões relacionadas não só a combustível, preço de alimentos,
enfim, e de expectativas para a economia, os economistas, né? Bom, Adalberto, o que que acontece? A gente vai ter aí, já tem, né, essa taxa elevada de juros, de 13,25% ao ano. E isso vai deixar o dinheiro mais caro. Então, as instituições financeiras que fornecem as linhas de crédito para a iniciativa privada, até mesmo para a população do crédito consignado, crédito pessoal, financiamentos, isso vai deixar aí o dinheiro aí, vamos dizer, mais caro e inacessível. Então, a gente vai ter um reflexo muito grande no consumo. E os investimentos do setor privado também devem desacelerar. Ou seja, a gente vai ter aí alguma diminuição no ritmo da nossa economia, o emprego formal vai ter aí um impacto, e aí a gente, com certeza, aí vai ter uma desaceleração na contratação de mão de obra. E aí vai estimular o emprego informal. Então, isso aí é uma parte bastante preocupante, que tem que ser monitorada, do que vai acontecer com o setor produtivo, que é o setor produtivo que tem a capacidade de gerar emprego, renda, e o mais, é, que, que é o principal, é a arrecadação de impostos. A gente sabe, se o nível de atividade econômica diminui e as empresas não têm essa capacidade de faturamento, consequentemente, a gente vai ter aí um reflexo na arrecadação. A gente espera que o cenário melhore, mas a gente tem aí em vista a eleição da presidência da Casa, da Câmara dos Deputados Federais e da, do Senado, vamos dizer, são coisas importantes. Eu acredito que a partir que esteja definido isso, a gente deve ter um ritmo mais forte para que as decisões políticas possam contribuir para que a gente volte a ter um estímulo da nossa economia, mas precisa ter aí esse alinhamento da classe política para que a gente possa ter esse reflexo e aí a situação possa melhorar, porque a gente está num nível bem crítico e essa elevação da taxa de juros ontem aí vai refletir fortemente no consumo. Certo. Wagner, aproveitando aqui também, né, nesse sentido, em termos políticos, né, essa cartada que o presidente Lula está tentando aqui, né, de crédito consignado para o trabalhador, né? Isso aqui deve injetar, com certeza, né, um capital aí no comércio, enfim, serviços e uma série de coisas. Qual a expectativa em cima justamente disso, esse mecanismo, né, que o presidente Lula está aplicando, vai aplicar em breve logo? Desculpa, Adalberto, a gente sabe que a gente tem aí um nível de inadimplência muito alto, principalmente a população de baixa renda. E essa população, ela está sem perspectiva de pagamento dessas dívidas. O certo seria fazer, tipo, de volta o programa Desenrola de uma maneira mais forte, porque mesmo que tenha um estímulo para pegar um crédito consignado com uma taxa menor, a população não está apta, entendeu? Os bancos não vão emprestar para aqueles que estão inadimplentes. Então, a gente vê aí novamente esse crescimento da dívida da população. Então, o correto é tentar aí trazer esse programa Desenrola, a gente sabe que vai ter o consumo menor, e aí, quem sabe, a gente possa aí ter, vamos dizer, uma diminuição dessa inadimplência. Mas, para aqueles que estão positivados, esses créditos consignados são mais voltados para aqueles que têm carteira assinada e
e também são aposentados, pensionistas, que possam ter esse acesso. Mas a gente sabe que essas pessoas, elas acabam socorrendo a família toda. Então, se a família toda que não tem essa garantia dessa renda, ela está na parte da informalidade, ela sente que precisa dessa ajuda. E uma dessas ajudas é através dessas pessoas familiares que conseguem ter acesso a esse crédito um pouco mais barato. Ok. Wagner, a gente foi atropelado, né, por esse noticiário, essas últimas informações, mas a gente finaliza agora falando sobre a pauta inicial, né, que trouxe aqui, que foi a questão da exportação, né, maranhense, o boi em pé, né, o que isso beneficia a nossa exportação, né, do gado em pé, pelos nossos portos, né, nosso porto de Itaqui. Bom, Adalberto, a gente tem uma expectativa boa. O Maranhão se tornou aí zona livre de febre aftosa sem vacinação. A gente tem o segundo maior rebanho da região Nordeste e no passado a gente já teve embarques aqui no Porto de Itaqui, que foi muito bem sucedido, e toda a exportação que está sendo feita atualmente está sendo feita pela região Sul e Sudeste. Antigamente, a gente teve algumas exportações através do estado vizinho, no Pará, e depois que teve um problema lá, que uma embarcação afundou, vamos dizer, foi feito alguns embarques aqui pelo Maranhão e depois se parou. Então, a gente tem aí essa oportunidade de reativar. E como a gente tem um porto muito eficiente, e a gente vê o histórico de movimentação de carga, e o nosso porto de Itaqui aí com a sua excelência, está apto a fazer esse tipo de trabalho, a gente consegue fazer essa exportação através daqui. Mas essa exportação através do porto de Itaqui, ele acaba abrangendo toda a região aqui vizinha, dos estados vizinhos nossos, como o Pará, o Piauí, Tocantins e inclusive aqui o Maranhão. Então, a gente tem aí essa possibilidade. O governo do estado está fazendo um apoio junto com esse estudo que a gente começou e desenvolveu. Porto de Itaqui está muito empenhado. A gente tem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Projetos Especiais da SEDEP, do secretário Zé Reinaldo. A equipe aí está mobilizando o Ministério da Agricultura, o MAPA, e todas as entidades públicas que precisam para viabilizar essa exportação. Aí, um detalhe importante, a gente tem aí essa possibilidade de movimentar essa economia, essa entrada de dólar vai agitar muito o nosso interior do estado, porque a gente tem aí uma criação de gado bovino na maioria dos nossos municípios. Isso vai beneficiar não só o grande, médio, mas principalmente o pequeno produtor. Então, como a gente está apto para fazer esse tipo de exportação, eu acho que logo, logo a gente começa a fazer essa movimentação. E isso vai dar um impacto muito forte, positivo, na nossa economia. Maravilha. Espero que isso tudo seja, né, e se concretize, né, porque a gente precisa, né, claro que precisa. Para compensar, temos que pelo menos ter uma compensação aí. Wagner, muito obrigado pelas informações. Eu acabei de conversar aqui com o economista Wagner Matos, né, falou de vários aspectos relacionados à economia, não só do nível local, mas também mundial, né, também a gasolina, enfim, coisas nesse sentido. E muito obrigado, Wagner. Eu que agradeço, meu amigo Adalberto, ao nosso amigo Marcos Vinícius e toda a comunidade aí da nossa UFMA e a população maranhense, que a gente sabe que tem uma audiência muito forte. A gente acompanha diariamente esses fatos da economia e a gente trabalha junto, tanto com a parte acadêmica, com o poder público,
para a gente incentivar principalmente o nosso estado. Ele tem um potencial grande, e eu acredito que esse ano a gente vai ter um diferencial e a população vai começar a sentir esses resultados, desses projetos importantes que a gente tem aí para ser implantado a partir desse ano. Um grande abraço a todos e agradeço. Até mais. Maravilha. A gente que agradece. Valeu, Wagner. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta quinta-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. A gente volta amanhã com mais informações. Tem roteiro cultural amanhã, né? Também comentário de Paulo Pellegrini no esporte. Quem vem agora é Marcos Vinícius, sessão delas, só as mulheres, vozes femininas, no Sessão das 8 aqui na Universidade FM. Até amanhã. YC6